A paz de Cristo, igreja. Você está feliz com Jesus? E Jesus está feliz com você? É desse jeito. Que bom que você está na casa de Deus. Você veio adorar, louvar o nome do Senhor. Que bom que temos o privilégio de nos reunirmos como igreja. Eu falo assim, irmãos, porque já existem muitos lugares no mundo em que a igreja é proibida. Mas nós temos esse privilégio de estarmos aqui juntos como igreja do Senhor Jesus. Você se alegra por isso? Dá um glória a Deus, agradeça a Ele, diga: Senhor, obrigado porque podemos nos reunir como igreja para Te adorar e estudar a Tua palavra. E nós estamos terminando o ano da... Jesus, ano da família, irmão. E estamos terminando o ano da família, estudando uma lição que fala acerca de família. Então, a gente hoje vai ter uma aula sobre família. Quem está com a sua revista, já pode pegar, para a gente ter a aula sobre família. Hoje é um tema bastante importante. É um tema que nos traz informações e reflexões, é a lição de número 10. Quando a gente olha para esse tema por aí, existem muitas pessoas com conceitos errados, e hoje nós vamos estudar para esclarecer, né, esse tema tão importante que trata de família. Abra, quem trouxe sua lição, ou quem não trouxe o texto bíblico básico, o tema é o divórcio e a quebra de uma aliança. O texto bíblico básico se encontra em Mateus, capítulo 19, versículo 1 ao 11. Então, quem não trouxe a revista, pegue sua Bíblia, Mateus, capítulo 19, versículos 1 ao 11. Diz assim o texto: E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes, e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea e disse: Portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Diga glória a Deus. O texto áureo se encontra em Mateus 19, 6. E eu queria que todos lêssemos juntos esse texto. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe
o homem. Eu já quero profetizar uma bênção sobre a sua vida, sobre a sua família. O seu casamento é do Senhor e ele vai permanecer firme durante toda a sua vida, debaixo das bênçãos de Deus. A sua família será próspera, feliz, haverá paz. Aqueles que têm filhos vão crescer na presença de Deus e vão viver tudo aquilo que o Senhor preparou para eles. Diga amém. Tome posse dessa palavra, irmãos. Os objetivos dessa lição dizem assim: ao término do estudo bíblico, o aluno deverá ser capaz de conhecer o posicionamento bíblico a respeito do divórcio, analisar as causas do divórcio, a maneira como o tema é tratado nos dias de hoje e os males decorrentes dele. Crer que Deus pode transformar água em vinho, isto é, ele tem poder para restaurar qualquer casamento. O sumário da nossa lição está dividido em 3 tópicos. Eu coloquei aí no telão, porque eu sei que hoje muitas pessoas não trazem a revista, embora nós sempre anunciemos que na segunda-feira, após a Santa Ceia, nós estudamos a lição que não foi ministrada na ceia. O sumário diz, tópico 1, o divórcio e as escrituras, Moisés e o divórcio, Jesus e o divórcio, Paulo e o divórcio, pontos fundamentais nos ensinos de Moisés, Jesus e Paulo. O tópico 2, a prática do divórcio hoje, as causas do divórcio e a questão enfrentada com amor. E o tópico 3, o casamento e a necessidade de se reafirmar seu valor, o desejo por mudanças, o resgate de boas práticas e a intervenção divina. Como introdução, eu quero trazer o texto de Mateus 19:3, que nós acabamos de ler, que ele traz uma reflexão para nós. Os fariseus se aproximaram dele para pô-lo à prova e perguntaram: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Essa foi a pergunta que os fariseus fizeram a Jesus. E aí, para nós, eu trago a nossa reflexão: o divórcio é permitido? Deus permitiu o divórcio? O cristão pode se divorciar? Existem situações que justifiquem o divórcio? Então, a aula de hoje nós vamos responder a essas perguntas. Eu quero fazer 2 indicações para vocês que eu usei como base, além da revista, para o estudo que nós vamos ter hoje. O primeiro é uma pregação, é uma aula ministrada pelo pastor Silas Malafaia. Eu acho que já deve ter uns 3 a 4 anos. Ele ministrou uma aula sobre esse tema, que se chama A Questão do Divórcio. Quem não assistiu, deve assistir. Pastor, como é que eu faço? Você acessa o YouTube e escreve lá A Questão do Divórcio, Silas Malafaia, vai aparecer o vídeo para você. O pastor ministrou essa mesma aula que nós estamos tendo hoje, alguns anos atrás. Ele estava na ADVEC de São Paulo, a aula foi transmitida para todas as ADVECs do Brasil e ficou registrado tudo aquilo que ele ensinou. Então, um dos subsídios da minha aula de hoje, eu tirei daquilo que o nosso pastor ministrou sobre a igreja, uma aula muito especial e importante, todos devem assistir. A segunda indicação que eu quero fazer, e eu usei muito também dessa base para a aula de hoje, é o livro O Propósito da Família, do pastor Luciano Subirá. Pastor Luciano Subirá, hoje um dos maiores teólogos do nosso tempo, um pastor renomado, muito estudioso, tem um conhecimento muito profundo da palavra. Eu uso demais esse livro, está sempre na minha mão. Quem não tem, acessa qualquer site na internet, coloca lá o nome do livro, Propósito da Família. Você pode comprar pela internet, ele vai chegar na sua casa. É um livro que eu recomendo e estudei bastante para preparar a aula de hoje. Primeiro tópico, o divórcio e as escrituras. Fala sobre Moisés, Jesus
e Paulo, ensinamentos para a nossa vida, pontos fundamentais nos ensinos de Moisés, Jesus e Paulo. O texto que nós lemos, ele divide a questão do divórcio e a questão da família, né? O divórcio está no contexto familiar, em 3 períodos. Isso está no texto bíblico que nós lemos. Primeiro período, de Adão até Moisés, ou seja, o princípio. Segundo período, de Moisés até Jesus, o tempo da lei. E o terceiro período, de Jesus até os dias de hoje, que é a nova aliança, o tempo da graça. O texto bíblico acerca do primeiro período, de Adão até Moisés, o princípio, diz assim: vocês não leram que no princípio, isso Jesus respondendo aos fariseus que haviam lhe perguntado se era permitido repudiar a mulher e dar carta de divórcio por qualquer motivo. Ele responde: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Jesus explica aí acerca do projeto de Deus para a família. Quando Deus estabelece o casamento, quando Deus cria a mulher para completar a vida do homem, porque Ele diz que não é bom que o homem esteja só, e faz para o homem uma companheira para que esteja ao seu lado e possa viver com ele e ajudá-lo. Esse projeto de Deus é um projeto para toda a vida. Deus não criou o casamento para ser desfeito. Está muito claro nas palavras de Jesus. O que Deus uniu, não separe o homem. O que Deus uniu, ninguém o separe. É assim que nós cremos no casamento para a nossa vida. O que Deus uniu, ninguém vai separar. Eu digo isso sobre a sua vida. O seu casamento vai durar toda a sua vida. Quando um casal vem diante do altar, o que é que ele ouve? Até que a morte os separe. Porque casamento feito diante de Deus é para toda a vida. Esse é o projeto inicial. Essa é a ideia de Deus. Deus criou o casamento para ser bênção na nossa vida, para que o homem possa amar a sua mulher, possa cuidar da sua família. Criou a mulher para que seja companheira do homem, para que cuide do homem, para que esteja ao lado dele, e os dois juntos se tornem uma só carne, uma unidade na terra diante de Deus, vivendo o propósito que Ele estabeleceu. Isso nós precisamos compreender. O segundo período vai de Moisés até Jesus, é o tempo da lei. E aí, os fariseus, no versículo 7 e 8, diante da resposta de Jesus para a sua pergunta, fazem uma nova pergunta. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés lhes permitiu divorciar-se das suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Então, o divórcio nunca fez parte do plano de Deus. Deus não criou o casamento para que ele fosse desfeito e o homem se casasse com uma outra mulher. Quando os fariseus perguntam por que Moisés permitiu isso, Jesus é enfático: por causa da dureza do coração de vocês. Eu fui lá no Antigo Testamento, porque ele é citado aqui, quando eles se referem a Moisés, eles estão se referindo ao texto do Antigo Testamento, né? Nós bem sabemos, aqueles principalmente que são alunos do seminário teológico, sabem que o Pentateuco foi escrito por Moisés. E eu fui lá, procurei o texto, está em Deuteronômio, capítulo 24, versículos de 1 a 4, o texto em que Moisés permite o divórcio. E ele diz assim: se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais,
por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Se depois de sair de casa, ela se tornar mulher de outro homem, e seu segundo marido não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e mandará embora a mulher, ou também se ele morrer. O primeiro marido que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que foi contaminada. Seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Esse é o texto em que Moisés regulamenta a prática do divórcio. E mais uma vez, eu quero retornar à causa desse texto. Por que Moisés regulamenta esse divórcio? Jesus explica para nós, por causa da dureza do coração de vocês. É o coração endurecido do homem egoísta, o homem que está mais preocupado com o seu próprio prazer, com a sua própria vontade, com os seus próprios desejos, que não entende que o casamento é uma doação, é cuidar do outro, é amar o outro, é priorizar o outro. Por causa da dureza do coração do homem, Moisés instituiu o divórcio. Mas nós vivemos um novo tempo. O pastor Luciano Subirá, quando ele comenta acerca desse versículo, nesse livro que eu lhes indiquei, ele fala que nós já não estamos mais no tempo da lei. Nós hoje vivemos o tempo da graça. E Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27, tem um texto maravilhoso para entendermos isso. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E eu escrevi assim: os cristãos não possuem um coração de pedra, mas receberam um coração de carne por meio do Espírito Santo de Deus. Eu quero profetizar mais uma vez um coração de carne sobre a sua vida. As situações difíceis, as questões da vida, os problemas que nós enfrentamos não vão abalar o nosso casamento, porque Deus nos colocou um coração quebrantado e contrito, um coração de carne que sabe perdoar, que tem condições de aceitar defeitos, falhas alheias e ainda assim continuar no propósito que Deus estabeleceu para nós. Esse é o coração de carne, irmão. Nós não temos um coração de pedra. Guarde essa palavra. Nós não temos um coração de pedra. Irmãos, todos temos erros, todos falhamos. Tem alguém perfeito aqui nessa noite? Tem alguém perfeito, alguém que nunca erra? Todos nós erramos, cometemos falhas, às vezes falhas bobas, mas às vezes falhas mais sérias. E para que um casamento perdure, para que uma família continue de pé, é necessário ter um coração de carne, para entender as questões do outro, para ajudar o outro a melhorar, a vencer os seus desafios e a não querer abandonar o cônjuge por qualquer coisa que seja. Hoje, as pessoas estão trocando de casamento como troca de roupa. Outro dia eu estava pesquisando sobre esse assunto e encontrei uma reportagem de uma mulher que faz festas, mas não festas de casamento, ela faz festas de divórcio. As pessoas se divorciam e dão uma festa, porque se divorciaram, como se isso fosse uma coisa maravilhosa. E isso tem produzido sequelas na sociedade e sequelas na família. E tudo isso, qual é a razão? Jesus é bem claro: corações
de pedra, mas todo aquele que aceitou a Cristo no seu coração, não tem mais um coração de pedra, mas tem pelo Espírito Santo um coração de carne, ou seja, um coração quebrantado e contrito, para o qual o que prevalece acima de todas as coisas é a santa e poderosa palavra de Deus, que tem autoridade sobre nós. O terceiro período, primeiro foi no princípio, quando Jesus explica acerca da intenção de Deus para o casamento. O segundo período é o tempo da lei, quando Moisés, por causa da dureza do coração dos homens, permite que haja o divórcio. E o terceiro período está em Mateus 19:9, continuando o texto. Eu lhes digo, porém, que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Esse versículo é muito importante para nós, porque dentro do estabelecimento bíblico, e aí precisamos ter uma consciência firme do que é a palavra de Deus para nós, porque hoje eu tenho encontrado diversos cristãos que querem ser cristãos, mas querem ser cristãos sem a Bíblia, querem ser cristãos do seu jeito, e para nós que somos cristãos, a palavra de Deus é absoluta, ela é a verdade, ela precisa ser observada. E Jesus aqui dá uma regra importantíssima: eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. E eu quero fazer aqui uma observação. O texto se refere à mulher, porque o contexto daquela época era para a mulher. A carta de divórcio era o homem que dava à mulher. Existia um princípio de proteção nessa carta de divórcio que Moisés estabeleceu. Era para proteger a mulher de ser apenas abandonada. Mas não quero nem entrar nessa análise, porque o tempo é curto. E aqui o texto se refere tanto a um homem quanto a uma mulher. Trazendo para os nossos dias hoje, não se refere somente à mulher, se refere tanto ao homem quanto uma mulher. Jesus deixa bem claro que não foi assim no princípio e não seria assim a partir de então, o que revela que havia uma mudança ocorrendo em seus dias. Irmãos, quando Jesus vem ao mundo, se estabelece um novo tempo, se estabelece uma nova realidade. Até o tempo passa a ser contado de novo. Você já observou que a história do Ocidente se divide em antes de Cristo e depois de Cristo? Então, depois que Jesus está na terra, depois que ele ensina acerca das verdades espirituais, começa um novo tempo. Aquela lei do Antigo Testamento, ela é revogada por Jesus aqui. Aqui começa um novo tempo. A lei de Moisés foi para o Antigo Testamento, o tempo da lei. Para o Novo Testamento, Jesus estabelece uma regra. E qual é a regra? Todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, ou seja, adultério, traição, todos os pecados relacionados à sexualidade, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Jesus deixa aí uma exceção específica: relações sexuais ilícitas. Sem essa exceção, não é permitido o divórcio e o novo casamento a partir de Jesus. E aí os discípulos respondem de uma maneira muito interessante. Os discípulos disseram: se é esta a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Percebam a dureza do coração. Percebam como que estava deturpada a intenção original. Eles não davam o devido valor ao casamento. Casamento para eles era como hoje é para muitas pessoas.
Hoje o casamento está tão banalizado que as pessoas não querem nem mais casar. Apenas se juntar é o suficiente. Se não der certo, se separam. Esse era o pensamento dos discípulos daquela época. Para os discípulos, o conceito apresentado por Jesus foi tão assustador que chegaram a dizer que então era melhor nem se casar. E aí Jesus responde para eles, versículos 11 e 12: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Que palavra é essa que nem todos têm condições de aceitar? Jesus está se referindo àquilo que os discípulos haviam dito, que era melhor ficar sem casar. E eu escrevi aí: viver sem casar é ser eunuco. Não é fácil, não. Jesus explica isso no versículo 12: alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, e outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. E eu botei uma observação aí bem grande, lembrando que o sexo só é permitido no casamento. Fora do casamento, não é para o cristão permitido ter relações sexuais. Comentando rapidamente os 3 tipos de eunuco. Há eunucos de nascença, por pessoas que nascem sem o desejo sexual. Existem pessoas assim? Existem, irmãos. E aí acontece um problema sério, a hora já foi embora. Acontece um problema sério, porque pessoas que nascem assim resolvem casar. Já pensou nisso? Nós que somos pastores, de vez em quando encontramos gabinetes de casais em que um dos cônjuges não quer ter relação sexual. Mas se casou, o outro espera que tenha. Mas ele não gosta, ou ela não gosta. Ele não quer, ou ela não quer. E o cônjuge como fica? Sobe pelas paredes, igual o Homem-Aranha. É sério isso. Pessoas que são assim, não devem procurar o casamento. Paulo fala sobre pessoas assim em 1 Coríntios capítulo 7. Segundo tipo de eunuco: os que foram feitos assim pelos homens. Os eunucos eram castrados para não representarem um perigo de envolvimento sexual com as mulheres de que cuidavam nos palácios reais. Ou seja, não nasceram assim, mas também não fizeram essa escolha. Isso hoje não existe mais, graças a Deus. Você que pensa, tem lugar por aí que ainda tem. Vai lá nos califas, nos haréns, para ver se os homens que cuidam das mulheres não são castrados, para que não tenham relação sexual com elas. E isso no tempo, tanto do Antigo Testamento quanto do Império Romano, que vigorava aqui, ainda era muito comum. E o terceiro tipo, que é o mais interessante de todos: há eunucos que se fizeram assim por escolha própria, por causa do reino dos céus. Nesta terceira razão, vemos que alguns precisam se obrigar a viver sozinhos por causa dos princípios do reino celestial que não querem quebrar. O texto e o contexto nos mostram que se um novo casamento será uma relação adúltera, então é melhor abrir mão dele e viver sozinho o resto da vida para não pecar contra Deus. É forte, irmão. É forte. Mas não sou eu que estou dizendo, não. É Jesus. É a palavra. E aí eu quero comentar aqui o que Paulo, 1 Coríntios 7, 10 e 11. Não se divorcie. Se divorciar, permaneça sem casar. Ou se reconcilie. 1 Coríntios 7, 10 e 11. Aos casados, dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer,
que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido e o marido não se divorcie da sua mulher. Mais claro do que isso, está difícil de ser. Razões que liberam o casamento. Viuvez, no mesmo capítulo 7. Pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Existe uma lei do casamento, essa lei é espiritual. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Eu acho que isso também está claro para nós. Aí o pastor Luciano Subirá comenta em alguns casos em que a mulher orava para o marido morrer, para que ela pudesse ficar viúva logo e casar com outro. 1 Coríntios 7,15 traz uma observação que é um questionamento. Fala sobre o cônjuge descrente. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Aqui, nesses versículos, eu não coloquei todos, Paulo comenta sobre um casal que não era cristão, e um deles aceita a Cristo. E o outro consente em que vivam juntos, um cônjuge sendo cristão e o não cristão não se incomoda. Ele diz para não abandonar e manter o casamento. E ainda diz que o cônjuge não cristão será santificado pelo cônjuge cristão. Mas se aquele que não é cristão quiser se separar, ou seja, quiser ir embora, porque o outro se tornou cristão, seja o homem ou a mulher, o que ele diz? Pode ir. O irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para viver em paz. E aí os teólogos, os estudiosos das Escrituras se dividem em dois grupos. Uns que argumentam que a palavra não fica debaixo de servidão, libera o cônjuge abandonado por aquele que não quis ficar casado porque o seu cônjuge se tornou um cristão, está liberado para casar novamente. Outros dizem que não. Outros dizem que ele está liberado para se separar, mas não para casar novamente. Há uma discussão, há uma divisão. Por isso coloquei algumas interrogações. E eu quero ainda comentar os tempos da ignorância. Tanto o pastor Silas, quanto o pastor Luciano Subirá, são enfáticos nesse versículo. Atos 17:30 diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Os tempos da ignorância se referem às pessoas que se converteram e chegaram à casa de Deus já com mais de um casamento ou divorciados. Ou seja, essa regra toda que eu estou explicando para vocês a partir do texto bíblico, vale a partir da sua decisão por Cristo. O que aconteceu antes, Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Pastor Silas, na sua mensagem, ele enfatiza isso com muita veemência. O que aconteceu antes de você se tornar um cristão, e isso ele traz para que muitas pessoas tenham o seu coração tranquilizado, porque não conheciam a Jesus e viviam na prática do mundo. Quantas pessoas aceitam a Cristo e já tiveram 3, 4 casamentos antes de conhecer a Jesus, antes de conhecer a palavra do Senhor? O que acontece com essas pessoas? Deus não leva em conta os tempos da ignorância. A regra da palavra de Deus é para aqueles que reconhecem a palavra de Deus como autoridade sobre as suas vidas. Estão entendendo isso, irmãos? Então, se alguém que está aqui, ou alguém que nos ouve pela internet, vem de uma relação
familiar conturbada e se separou e não conhecia a Cristo, o que ficou para trás é tempos da ignorância. O que Deus leva em conta é a partir do momento que temos conhecimento da sua palavra. O tópico 2, e eu vou correr porque minha hora já foi, a prática do divórcio hoje. Na revista, As Causas do Divórcio. Ignorar as lições de Gênesis 2:24, dar lugar à soberba e desconsiderar a unidade. A lição está muito rica neste aspecto, quando ela fala sobre ignorar as lições do versículo 24 de Gênesis capítulo 2, que diz: o homem deve deixar pai e mãe, deve unir-se, apegar-se à sua mulher e deve ser com ela uma só carne. Então esse é um aspecto que precisamos viver no nosso casamento. Negligenciar essas orientações é dar lugar para que o inimigo venha trabalhar no sentido de que aquele casal não se entenda e possa chegar a um pensamento de divórcio. Dá lugar à soberba também. Como eu disse no início, as pessoas estão mais preocupadas com o seu prazer do que em cuidar do outro. E desconsiderar a unidade, quando os dois já não se relacionam, quando os dois já não conversam. E o último tópico, que é o casamento e a necessidade de reafirmar o seu valor, eu trouxe até o segundo tópico, do tópico 2 para cá, porque eu acho que ele se encaixa melhor aqui. A questão enfrentada com amor, o desejo por mudanças, o resgate de boas práticas e a intervenção divina. É isso que faz com que um casamento, que mesmo que esteja passando por dificuldades, por momentos de turbulência, por momentos de desentendimentos, consigam alcançar a estabilidade. A questão enfrentada com o amor. Não se esqueçam que o amor é uma decisão. O inimigo tenta roubar isso de nós, colocar em nossas mentes que o amor é um sentimento e que ele pode acabar. Não. O que a Bíblia nos ensina é que eu decido amar. Eu decido amar a minha família, eu decido amar a minha esposa, eu decido viver em amor. É uma decisão, é uma escolha. O desejo por mudanças. Quando uma pessoa não quer, está vivendo uma dificuldade. Se ela não desejar mudar, se ela não quiser mudar, tem gente que não quer. Já estagnou, já perdeu a esperança, já não tem mais ânimo. Mas hoje essa palavra é para te trazer conhecimento e para renovar o seu ânimo pelo seu casamento. O seu casamento vai ser abençoado. Talvez você esteja passando por alguma turbulência, mas hoje Deus te trouxe aqui, está te fazendo ouvir essa palavra, porque Ele quer renovar os seus votos e os seus laços matrimoniais. O resgate de boas práticas, fazer aquilo que é certo, investir no cônjuge, investir na família, e a intervenção divina. Pode ter certeza que Deus está lutando pela sua família e pelo seu casamento. Deus não desistiu, Deus nunca desiste. A vontade de Deus é que sejamos felizes, debaixo da autoridade da palavra e dentro do propósito que Ele estabeleceu, porque as pessoas se enganam, achando que serão felizes de acordo com aquilo que elas acham, mas a felicidade, a alegria, a paz, a certeza, a convicção da nossa bênção só está no Senhor. É Deus quem nos abençoa. E para a gente encerrar, Malaquias 2,16, bem claro: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E o versículo que nós lemos no texto áureo diz assim: não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Que a sua família, que o seu casamento seja feliz,
seja pleno, que não haja nenhuma possibilidade, nenhum anúncio de divórcio na sua vida, nem na sua casa. Eu profetizo daqui, mas você precisa fazer a sua parte daí, que o seu casamento será eterno, o seu casamento será para sempre. O casamento que Deus te deu é abençoado e continuará abençoado, segundo os planos e projetos que Deus estabeleceu para a sua vida. Vamos ficar de pé.